Olá pessoal, tudo bem? Hoje, seguindo a semana temática com análise de artigos, nós vamos analisar hoje um artigo bem interessante de contornos assim da temática em torno de segurança para a execução do exercício. Acompanhe o vídeo de hoje. Bem, pessoal, seguindo a temática dessa semana, lembrando, como eu já falei ontem, que a ideia nossa é trazer informações científicas mostrando o paper, mostrando o próprio artigo, fazendo uma análise rápida, bem sucinta, mas para que as pessoas que não estão envolvidas com a leitura de artigo científico possam ter uma certa familiarização. Aos acadêmicos possam ter essa familiarização, ou até mesmo os profissionais de educação física que não estão envolvidos com essa leitura de artigos científicos. Se já estão envolvidos, obviamente o nível de aprofundamento terá que ser maior e a gente posta esses artigos no nosso grupo do Face do Ciência no Treino em Foco, onde a gente aprofunda um pouco mais. A visão de hoje é um artigo interessante que busca mostrar um certo tema de conhecimento sobre a segurança cardíaca e pressórica durante exercícios de musculação, durante exercícios resistidos com peso. Então vejam bem, o artigo de hoje ele tem como título Análise da frequência cardíaca, pressão arterial e duplo produto em diferentes posições corporais nos exercícios resistidos. Exercícios resistidos aqui são os com peso, são os exercícios de musculação, depois eu vou apresentar quais são os dois exercícios avaliados aqui. É um trabalho aqui feito pelo Miranda, Simão, Lemos e outros pesquisadores e publicado na Revista Brasileira de Medicina do Esporte. Um artigo bem interessante. E eu apontei algumas coisas aqui no resumo, não vou ler o resumo agora com vocês, vou destrinchar algumas partes do próprio artigo. É um trabalho de 2005, não é um trabalho recente, mas tem a sua repercussão, tem a sua importância em termos de segurança, nós analisarmos a segurança de executarmos o exercício. A que ponto chega a sua frequência cardíaca, a que ponto chega a sua pressão arterial durante a execução de exercícios resistidos? É alto? Alto ao ponto de repercutir em algum risco cardíaco ou pressórico? Ou são valores baixos que nós podemos treinar tendo a segurança do ponto de vista cardiopressórico? É isso que é uma das abordagens que esse artigo vai ter. Lembro que existem vários outros artigos também que trabalham nessa temática, trazendo mais informações a respeito. Mas vamos lá. Então, o primeiro capítulo do artigo é a introdução, e aqui eu linkei alguns pontos importantes da introdução. O número de estudos publicados que objetivam analisar fatores intervenientes extrínsecos e intrínsecos ao treinamento tende a aumentar. E realmente que eu vou concordar com os autores, embora seja uma afirmação de 2005, o número de artigos que busca essa informação, que busca fazer esse tipo de interpretação de sobrecarga cardíaca e pressórica em diferentes formas de execução do exercício resistido, da musculação, cresceu e cresceu muito nos últimos anos. Isso então traz informação para nós profissionais de educação física, o que pode ser potencialmente perigoso e o que pode não ser, o que não é potencialmente perigoso, tendo então uma repercussão de segurança ao aplicarmos aquele exercício, pensando aí até num determinado nível de cardiopatia, num determinado nível até mesmo de hipertensão. Seguindo aqui a introdução que os autores colocaram, a postura a qual o indivíduo executa o exercício pode interferir em algumas variáveis fisiológicas. No caso aqui, as variáveis fisiológicas analisadas é a frequência cardíaca, a pressão arterial, e dentro da pressão arterial a mais importante é a pressão arterial sistólica, do 12/8, 120/80 milímetros de mercúrio, mas popularmente 12/8, a pressão arterial sistólica é o valor de 12. O quanto que ela sobe durante o exercício a um nível perigoso, é assim que nós podemos interpretar o artigo de hoje. E também uma variável fisiológica duplo produto, que depois eu vou detalhar um pouquinho melhor para vocês aqui. Ainda os autores aqui citam que Simão e colaboradores mostram que os membros inferiores do exercício de agachamento, o duplo produto foi maior quando realizado em pé em relação à execução deitada. Ou seja, se nós pensarmos em maior risco, ela pode ser potencialmente maior quando se faz em pé, já que apresenta uma repercussão dessa variável duplo produto maior do que uma execução, por exemplo, deitada, como foi colocado aqui. Um autor, eles estão usando a referência da literatura, do que a literatura já tem, para referenciar a temática que eles estão trabalhando e a relevância do trabalho.
Então vejam bem, a quantificação da sobrecarga cardiovascular associada ao exercício é uma estratégia que se lança a mão no sentido de dar segurança à sua prática, a prática do exercício. Isso é um ponto bem importante. No entanto, para a prescrição de exercícios resistidos, a musculação, algumas variáveis fisiológicas devem ser monitoradas, tais como frequência cardíaca e pressão arterial. O consumo de oxigênio pelo miocárdio, pelo coração, o que se convencionou denominar de duplo produto. Então, quando a gente fala aqui que eles também avaliam duplo produto, é uma variável fisiológica que avalia essa questão do consumo de oxigênio no miocárdio. Só que tem alguns detalhes aqui. O duplo produto é uma variável cuja correlação com o consumo de oxigênio do miocárdio faz com que seja considerado mais fidedigno indicador de trabalho do coração. Detalhe, durante esforços físicos contínuos de natureza aeróbia, que o esforço que está sendo analisado não é contínuo e não é de natureza aeróbia. Isso não impede que o duplo produto tenha um valor na apreciação da sobrecarga imposta ao miocárdio. Ou seja, embora não seja toda essa repercussão e precisão de afirmação da sobrecarga cardíaca com duplo produto no trabalho de musculação, ainda é uma variável importante, uma variável significativa de ser avaliada nesses trabalhos. Então, mais importante que foi avaliado aqui, frequência cardíaca, pressão arterial sistólica e duplo produto. Vejam bem, aí eles vão no final da introdução falar sobre os objetivos do trabalho, o objetivo geral do trabalho. Devido à importância desses três parâmetros fisiológicos, frequência cardíaca, pressão arterial e duplo produto, para a prescrição e controle da intensidade de exercícios resistidos, e tendo em vista a grande carência de estudos que investigam essas diferentes posturas corporais, o presente estudo tem como objetivo analisar e comparar respostas hemodinâmicas de adução horizontal do ombro em extensão dos cotovelos no supino reto em duas diferentes posturas. Vejam bem, supino reto sentado e na máquina, supino reto sentado na máquina e supino reto deitado, realizando 10 repetições a 65% de uma repetição máxima. Então eles estabeleceram uma carga de 65% da força máxima de 1 RM e dentro dessa quilagem de 65% da força máxima do indivíduo de 1 RM, era pedido que os indivíduos realizassem 10 repetições. Nessas 10 repetições, então, eram avaliadas a frequência cardíaca, a pressão arterial e o duplo produto, para ver se haveria entre o repouso, pré-execução do exercício e após a execução do exercício um aumento muito abrupto dessas variáveis, levando a um certo risco na execução dos exercícios. Então aqui dentro agora do material e método, da metodologia, nós podemos perceber que foram 14 indivíduos, sendo deles 10 mulheres e 4 homens que participaram desse estudo. Todos possuem experiência mínima de 6 meses em exercícios resistidos e já haviam praticado os exercícios que foram utilizados para a realização dos testes, ou seja, os indivíduos, além de familiarizados, já eram treinados na execução desses exercícios. Então, supõe-se que a técnica de execução era dominada por todos os exercícios, por todos os indivíduos que participaram da amostra, e os resultados obtidos nesse estudo se referem principalmente a esses indivíduos, com 6 meses já de treinabilidade. Por exemplo, aí tem alguns critérios que tem que ser cuidado ao momento de selecionar a amostra. Então, por exemplo, medicação que afetasse a PA e a frequência cardíaca, ou seja, a pressão arterial e a frequência cardíaca, foram indivíduos retirados da amostra. Isso aí são critérios de exclusão da amostra, porque não podemos colocar na amostra indivíduos que tenham fatores envolvidos de medicação que estejam alterando os valores pressóricos de frequência cardíaca. Consumo de cafeína ou álcool ou atividade nos dias de coleta de dados, os indivíduos também foram orientados a não fazer esse consumo. Para que não houvesse, então, modificação de um comportamento normal de pressão arterial e frequência cardíaca pela ingesta dessas substâncias. Com o objetivo de reduzir a possibilidade de ocorrência de erros durante o teste de uma repetição máxima, foram adotadas algumas estratégias. Então, como eu comentei ontem, também no trabalho de ontem, normalmente os pesquisadores eles tentam tomar o máximo de cuidado possível para que, se ocorram alguns erros, esses erros sejam mínimos na coleta, para que se tenha maior segurança nos resultados obtidos. Então, mais uma vez, esse trabalho aqui de outros pesquisadores, com outra lógica, mas comparando com o que nós vimos ontem, na segunda-feira, eles também procuraram fazer esse comportamento de segurança. Eles descrevem aqui como é que foi feita a execução no supino reto ou no supino deitado, no supino sentado, como é que foi executada todo o protocolo, a amarra de execução do exercício, como é que era feita essa técnica entre os indivíduos que participaram do estudo. Há um ponto importante ainda dentro da metodologia, que os indivíduos executaram uma série de aquecimento
E vejam bem que eles colocam aqui, após 5 minutos esse aquecimento, eram realizadas então 10 repetições a 65% da carga de 1 RM. Ou seja, se estabelecia em determinado dia o valor de 1 RM, se colocava no dia do teste 65% daquele valor, se pedia para os indivíduos fazerem 10 RMs de execução em uma única série. Foram aferidos os valores de frequência cardíaca e pressão arterial de forma simultânea, imediatamente antes do início do movimento, que eram os valores de pré-esforço ou de repouso. E entre a penúltima e última repetição, o indivíduo no próprio aparelho. Ou seja, no final da série, para ver o comportamento antes e no final da série de execução, de 10 repetições. Bom, agora eu já vou aqui direto para os resultados, para a gente analisar os resultados desse estudo. Vejam bem, aqui nós temos um gráfico mostrando os resultados de frequência cardíaca em batimentos por minuto, do indivíduo deitado e do indivíduo sentado. O que nós podemos perceber? Os valores de pré, sendo comparados com os valores deitado, no supino deitado e no supino sentado, e os valores de pós, sendo comparado o indivíduo deitado, um grupo de indivíduos quando estavam deitados, no exercício deitado, e com o exercício sentado. O que nós podemos perceber? A frequência cardíaca no pós-exercício, que é o que nos mais interessa, os valores para o supino reto sentado foram de 99 batimentos por minuto. Isso no pós-exercício. E para o exercício supino reto deitado foram de 96. Então nós podemos perceber que foram 3 batimentos por minuto de diferença. Essa diferença não foi estatisticamente significativa. Ou seja, traduzindo, tanto deitado quanto sentado, as diferenças produzidas na resposta, no impacto sobre a frequência cardíaca da execução, tanto deitado quanto sentada, não tem uma diferença estatisticamente significativa, sendo 3 BPMs, batimentos por minuto, essa diferença entre a execução do supino deitado e a execução do supino sentado. E são valores relativamente baixos se a gente pensar em sobrecarga perigosa aqui. Os valores pressóricos, a gente comparando agora, a gente pode comparar esse gráfico aqui, são os valores pressóricos, deitado e sentado. Os valores pressóricos aqui da pressão arterial sistólica executada com o exercício em repouso e após o esforço. E aqui o indivíduo sentado em repouso e após o esforço. Os valores de pressão arterial diastólica não é tão interessante aqui nós fazermos uma análise, mas a pressão arterial sistólica. Então nós podemos perceber, e qual é o nosso intuito? É percebermos essa diferença da pressão arterial sistólica com essa. Ou seja, após o esforço de uma série de 10 repetições, deitado no supino ou sentado no aparelho supino, qual projetou maior repercussão pressórica da pressão arterial? E nós podemos ver aqui, a frequência... aqui mais embaixo, aqui. No pós-exercício, a pressão arterial sistólica apresentou os valores médios de 128 e 129 milímetros de mercúrio para supino reto sentado e supino reto deitado. Ou seja, a diferença entre nós fazermos sentado ou deitado para a pressão arterial após a série é de 1 milímetro de mercúrio, ou seja, uma diferença mínima que não se apresentou uma diferença estatisticamente significativa. Um outro dado, o duplo produto, foi em repouso, mas vamos ver aqui o duplo produto em esforço. Já no pós-exercício, após o esforço, os valores foram de 12.554 no supino reto sentado e 12.151 no supino reto deitado. E aqui está a figura, então, do duplo produto no pós, feito deitado, e no duplo produto sentado, no supino sentado. Nós podemos perceber que, mais uma vez, essa diferença não foi estatisticamente significativa. Então, entre vários aspectos que os autores depois discutem aqui, eu já vou diretamente para os resultados da pesquisa. E vejam bem, a gente percebeu que tanto frequência cardíaca, quanto pressão arterial, quanto duplo produto, ao realizarmos o supino sentado ou deitado, não haverá uma diferença significativa nessa resposta. Em termos de segurança do exercício, também não foi uma resposta, tanto de frequência, quanto de pressão, quanto de duplo produto, muito elevada. Então, como profissionais que prescrevemos o exercício, indiferente prescrevermos no exercício supino, deitado ou sentado, a resposta cardíaca pressórica do produto será praticamente a mesma, repercutindo no mesmo nível de intensidade de resposta, no mesmo nível de impacto do exercício. Lembrando, é uma única série sendo feita com uma quilagem de 60% da força máxima dos indivíduos, sendo que nessa única série foi feita 10 repetições somente. As conclusões dos autores. Concluímos então que os exercícios de supino reto, deitado ou sentado não apresentam diferenças significativas em nenhum dos parâmetros fisiológicos estudados. Porém, o supino reto deitado observou-se que todas as respostas fisiológicas, tanto de frequência cardíaca quanto de pressão arterial sistólica,
diastólica quanto do produto se apresentaram um pouco menores do que no supino reto sentado. Então, uma tendência a, quando se executa o exercício deitado, apresentar uma menor influência sobre a resposta desses parâmetros, sendo, portanto, um pouco mais seguro, embora a diferença seja mínima entre se fazer deitado e se fazer sentado. Sendo assim, faz-se necessária a realização de outros estudos, analisando diferentes posições corporais em outros exercícios, para, através de comparações, possamos estabelecer uma conduta adequada quanto à prescrição desses exercícios. Então, acho que é uma conclusão bem lógica, bem importante. E lembrando bem, é uma série. Se isso fosse feito em múltiplas séries, 3, 4, 5 séries, talvez o impacto somado dessas séries pudesse influenciar entre a execução deitada do supino e a execução sentada do supino. Como foi uma série só, a gente percebeu que a execução deitada ela é um pouco menor do que a execução sentada, mas é uma diferença mínima, não impactando assim de forma significativa. Em uma única série. Por isso que eu coloco, se o estudo fosse reproduzido em séries múltiplas de 3, 4, 5 séries, talvez essa tendência que foi observada de ser menor no supino deitado do que no supino sentado possa se pronunciar de uma forma mais expressiva, gerando diferença significativa. Então fica aqui a análise desse exercício, fica aqui também as limitações do trabalho, uma única série e não projetando aí para múltiplas séries. Os indivíduos foram altamente treinados, 6 meses de treinamento, e houve uma mescla aqui entre os gêneros masculino e feminino, compondo a amostra na repercussão desse estudo. Espero que vocês tenham entendido as linhas gerais. A ideia do Treino em Foco nessa série é trazer um pouco de informação científica na língua pátria, lembrando que a língua internacional para pesquisa científica é o inglês, mas dessa forma, postando esse artigo no grupo do nosso Ciência do Treino em Foco, a gente acredita a fazer o start, fazer o pontapé inicial para que as pessoas comecem a ler informação científica, principalmente acadêmicos e também particularmente os colegas profissionais da educação física comecem a fomentar mais a busca por artigos de pesquisa, ler e ver o que esses artigos podem ser utilizados na nossa prática do cotidiano, fazendo sempre aquele link entre teoria e prática. Essa é a ideia da série que nós estamos fazendo temática essa semana. Grande abraço, pessoal, até amanhã. E amanhã mais um artigo que nós vamos analisar aqui no Treino em Foco. Até lá. Para a terceira série, aqui foi 4,1 repetições máximas e aqui foi 3,3 repetições máximas, com alongamento. Então, já houve uma diferença significativa nessa terceira série, entre quando os indivíduos não alongavam e quando os indivíduos alongavam entre as séries. Notadamente, uma produção menor de repetições máximas